But let's forget the radical environmentalists. If you are polluted, you are also a violator. Freedom and a safe environment goes hand in hand. O nosso próximo orador chama-se Vasco Sabino Pinto, é engenheiro mecânico com especialização em energia, trabalha no Despacho Nacional de Gás Natural, é coordenador de projetos do Instituto Mais Liberdade e a sua palestra chama-se Transição Energética em Portugal, uma visão de mercado. Muito obrigada, Vasco. Eu trabalho para além de trabalhar na REN, trabalho no Instituto Mais Liberdade, que é um instituto, eu diria, irmão da SFL. É com grande gosto que o Instituto Mais Liberdade é convidado para os eventos da SFL. Em nome da equipa do Instituto Mais Liberdade eu agradeço, e à Beatriz também, que me adressou o convite, em nome pessoal. Venho-vos falar então de transição energética em Portugal. Quais é que são os instrumentos de mercado que existem, que podem fomentar uma transição energética, diria, rápida e justa? As palavras que se usam muito é a transição ecológica justa. Assim, em números globais, nós consumimos 50 teras de eletricidade. De grosso modo, quando quiserem pensar abstratamente, portanto, 10 milhões, uma população de 10 milhões consome 50 teras de eletricidade. Se quiserem saber o consumo de eletricidade noutros países, é só multiplicar por 5 ou por 10, conforme a população. E consumimos 50 teras de gás natural, que são 50 metaneiros, que nós vemos na televisão agora relativamente à guerra na Ucrânia. Viram muitos, certamente, e, portanto, o consumo para abastecer as necessidades de consumo de gás natural em Portugal é imaginar 50 metaneiros. E temos o consumo energético para o ano de Portugal, relativo a 23. Este mix que vem aqui é o mix de eletricidade. Na realidade, aqui 19% não renovável vem do gás natural. Portanto, este 19% é gás natural para produzir eletricidade. Poluímos pouco no âmbito, em contexto europeu, e temos muita energia renovável quando comparado com a média da União Europeia. A média é 22%, no nosso mix temos 34%. Os países nórdicos lideram a transição energética. Eu tinha aqui curiosidade, por acaso, aqui estes gráficos, aproveito para referir, são gráficos produzidos pelo Instituto Mais Liberdade sobre a nossa rúbrica Mais Factos. Nós publicamos quase com uma periodicidade diária. Aconselho a visitarem maisfactos.pt. E aqui, por acaso, na Islândia temos um país que polui muito. Isto é, de facto, um caso estranho, que eles têm uma indústria de alumínio muito grande e também é devido ao turismo. Eles têm aqui 20 toneladas per capita, é um país relativamente pequeno, mas com muito turismo. Caso tivessem essa dúvida, porque é que a Islândia polui tanto. E Portugal, para além de emitir pouco, ter muita renovável no seu mix energético, já fez um decouple absoluto, tanto em termos de energia como em termos de emissões. Portugal, entre 2000 e 2019, cresceu 15% e diminuiu as suas emissões em gases de efeito de estufa 32%. E por isso, isto é um luxo que as economias verdadeiramente desenvolvidas da OCDE têm. É impressionante este decouple entre nós continuarmos a crescer, mas emitirmos menos e precisarmos de menos energia. Portanto, nós somos uma economia menos intensivista em energia e em emissões. Existem países que não estão em decouple absoluto, mas já estão em decouple relativo e não são países propriamente desenvolvidos. Por exemplo, a China já vai em decouple relativo, isto é, o país cresce a uma velocidade maior do que cresce as emissões. As emissões continuam a crescer, mas não acompanham em percentagem o PIB. Portanto, Portugal tem potencial em energia renovável acessível, isto é, muito sol, temos recursos eólicos valentes e por isso, uma vez que a produção de hidrogênio verde depende em 60% do custo de eletricidade, nós temos o potencial de facto, também produzir hidrogênio verde com uma vantagem comparativa relevante. Justamente porque temos recursos renováveis, como o sol e a eólica, com bastante abundância. E, portanto, hidrogênio verde é a produção de hidrogênio com recursos a energia renovável. Mas isto é o nosso potencial. Que mais? Temos uma disponibilidade de matérias-primas muito relevante.
lítio. Nós somos o país com maiores, na União Europeia, o país com maiores reservas de lítio e o 8º maior no mundo. E então aqui a questão coloca-se, e aqui eu faço um parágrafo à minha apresentação, que é: nós queremos um modelo de desenvolvimento do estilo Golfo Pérsico, que é, ok, nós temos os recursos e vamos vendê-los, nós temos o lítio e vamos vender, não vamos fazer nada com isto, ou criamos de facto cadeias de valor. E de forma estimada, a McKinsey lançou há pouco tempo um estudo em julho que diz que se nós adotarmos este modelo Golfo Pérsico, os ganhos potenciais reduzem-se para metade. Portanto, se nós aproveitarmos os recursos e criarmos uma economia com base em cadeias de valor, em economias de escala, em criar empresas não só que vendem o lítio, mas que produzem baterias, conseguimos duplicar esses nossos ganhos. E portanto eu agora fui às potencialidades de Portugal, mas há certamente críticas a fazer e de facto nos afastam do modelo de cadeias de valor e nos aproximam do modelo Golfo Pérsico, que já agora que não utilizam isso, já os países do Golfo Pérsico já desenvolvem a economia à volta dos seus recursos. A primeira é um crowding out. Portugal está a acumular erros na gestão dos fundos comunitários e hoje Portugal olha para os fundos comunitários não como uma complementariedade, mas de facto como uma substituição do investimento privado. E eu dou-vos este exemplo que está no PRR: eficiência energética em edifícios de comércio e serviços. Se vocês forem ler, é a mesma coisa que instalação de painéis solares. E porquê é que isto é um erro? E porque é que isto de facto não potencia a economia de mercado como desejado? A energia solar é uma energia muito barata e, portanto, é um investimento que já existiria de qualquer das maneiras. E o que o PRR está a fazer é um crowding out, ou seja, está a retirar as potencialidades, a alocação de capital eficiente em empresas e está ele próprio a assumir e a fazer esses investimentos. E isto é principalmente grave para uma economia que já é escassa em capital como Portugal. E, portanto, nós estamos a dar um tiro no pé com o dinheiro que temos, a aproveitar para, por exemplo, painéis solares. E isto não é preciso ser alguém com espírito liberal, como eu tenho, para acreditar nisto. João Galamba, na Conferência de Energia, o mês passado, disse uma frase que foi, salvo erro, nem mais 1 cêntimo para painéis solares. E eu achei isso... Eu tenho ficado fã do João Galamba desde que ele saiu do governo, porque acho que realmente tem sido cada vez mais... Tem artigos de opinião, tem sido muito, muito útil na sua escrita e acho que eu concordo com ele, nem mais €1 para os painéis solares. A alocação de capital está lá e o que eu acho é que há alguém a pensar no PRR que olhou para este gráfico e pensou, bem, vamos... ganhar ganhos em eficiência energética e por isso vamos olhar para aquilo que é mais barato. Quer dizer, isso é errado. Nós temos que olhar para tecnologias que têm alguma maturidade, não provavelmente suficiente para competir em mercado livre, mas que podemos apoiar. Não é, certamente, com painéis solares. Impostos. E aqui eu retirei, isto é tudo retirado do relatório do Mário Draghi, vocês certamente viram nas notícias. E ele faz, em cerca de 6 pontos, ele resume o nosso atraso face à China e aos Estados Unidos. E isso tem a ver muito com o componente de preços, em termos de preços de energia. Portugal já agora, e é muito interessante porque nós vemos dados em todo o lado, mas resumindo, Portugal sem impostos teria uma vantagem comparativa ao resto da União Europeia muito relevante. Quando incluímos impostos, fica mais ou menos na média europeia um bocadinho acima, sendo que agora a pandemia é uma exceção. Nós temos agora preços de energia um bocadinho mais baratos. E quando incluímos impostos e consideramos em paridade de poder de compra, Portugal tem dos valores de preços de energia mais altos. Portanto, isto é uma crítica que eu faço à União Europeia, mas também a Portugal. Nós, em termos de eletricidade, relativamente aos Estados Unidos, a Europa, a diferença é cerca de 2 a 3 vezes e em gás é pior, é cerca de 4 a 5 vezes os preços. Portanto, a União Europeia tem preços 4 a 5 vezes maior que os Estados Unidos. Isto tem a ver, obviamente, que os Estados Unidos é um exportador
líquido de gás natural, eles têm muitas reservas. Isso contribuiu para o seu desenvolvimento económico, em análises de contrafactual. Portanto, quando nós pomos os preços de energia dos Estados Unidos a estes níveis, nós verificamos que o seu crescimento económico médio nos últimos 15 anos deveu-se muito às vantagens dos preços de energia versus a Europa. E depois tem um último ponto, que é a circulação de bens não é livre. E, portanto, respondendo aqui à minha pergunta da minha apresentação, que instrumentos de mercado é que existe para contribuir para uma transição energética rápida? Bem, é fronteiras abertas, é uma circulação de bens realmente livre. Estas notícias foram publicadas com dias de diferença. Isto foi publicado no Expresso, é deste mês. Esta primeira notícia, para além do título, acho que o mais relevante é: em estudo nos Estados Unidos, muito provavelmente o preço do lítio e do cobalto, que define em grande parte o preço das baterias, vai diminuir em 2026 para um nível em que os carros elétricos nos Estados Unidos, excluindo impostos, teriam um preço igual aos carros de combustão interna. Ou seja, e para não falar de que as baterias, em termos de densidade energética, estão cada vez melhores. Portanto, nós temos tecnologicamente já a possibilidade de, em 2026, nos Estados Unidos, termos preços muito semelhantes entre carros elétricos e carros a combustão interna. Isto foram com dias de diferença, reparem. E a União Europeia decidiu recentemente, e Portugal contribuiu para isto, ao abster-se, contribuiu para agravar as tarifas até 45% sobre os veículos elétricos chineses. Isto a Alemanha andou na União Europeia toda, país a país, a pedir para não votarmos a favor destas tarifas. Isto tem obviamente a ver com a sua indústria automóvel. Sim, desculpa lá, acho que porque porque eles tinham medo de represálias. Eles não queriam aumentar as tarifas. Estou a dizer assim. Não, certo. Não, o meu ponto é, nós temos hoje, a Alemanha pediu para nós não avançarmos com as tarifas sobre a importação da indústria automóvel chinesa, com medo de represálias, ou seja, com medo que os chineses próprios no seu país tivessem também as suas tarifas. Ou seja, portanto, voltando atrás do que estava a dizer, que era a Alemanha pediu para Portugal não votar a favor destas tarifas. O medo de represálias e também a vantagem que nós tínhamos em aproveitar a guerra comercial que existe atualmente entre os Estados Unidos e a China. Portanto, nós tínhamos a possibilidade de exportar carros baratos para a China e, portanto, muito provavelmente a represália irá surgir. Quero ligar estas notícias no sentido de nós temos tecnologia capaz de levar a uma transição energética rápida, mas a circulação de bens não. A imposição que nós colocamos à circulação de bens dificulta esta tarefa de transição energética. Este agravamento de tarifas esteve relacionado com o facto da União Europeia acreditar que a China o governo chinês está a subsidiar a sua indústria. Por isso, nós devemos responder na mesma medida e impor tarifas. Nós tínhamos uma tarifa de importação de cerca de 10% sobre os carros chineses e por isso nós temos, a Alemanha pediu para nós não agravarmos as tarifas, Portugal acabou por abster-se na votação, França e Itália votaram a favor. E por isso, esta possibilidade que nós tínhamos de, num futuro breve, ter carros elétricos a um preço semelhante aos carros de combustão interna, pelo menos no tempo afastou-se, não é? Em 2026 certamente não será. Eu vim a trazer aqui, não sei se conhecem, o Economic Recovery Act de 1981. Isto foi do Ronald Reagan. Ele, quando entrou, ele vinha de uma crise energética muito relevante, tinha sido a década de 70, e acabou por criar uma forma de depreciar ativos de forma bastante rápida. Isto é, reparou que em indústrias muito intensivas em capital, como a indústria do cimento,
havia equipamentos que estavam desatualizados, ou seja, equipamentos que não tinham eficiência energética. E na década de 80 o debate virou todo para a eficiência energética. Autossuficiência nos Estados Unidos, mas muito esta ideia de eficiência. E o que acabou por acontecer é que estas indústrias que são muito intensivistas em capital, que compram máquinas muito caras, com um período de vida muito longo, não substituem todos os dias. E o que acabou por acontecer, isto foi um incentivo muito relevante para substituir máquinas mais eficientes, por máquinas mais eficientes. Isso acabou por ter um efeito muito relevante na economia e na transição energética, em tornar uma economia de um país mais eficiente do ponto de vista energético. Isto era algo que eu sugeria, por exemplo, para a União Europeia e para Portugal. Isto é uma medida que, se for bem calibrada, ou seja, se não gerar inflação, por não incentivar de forma demasiado rápida e não sobreaquecer a procura por estas máquinas e depois passar esses preços para o consumidor, mas que de uma forma bem calibrada pode de facto gerar economia em Portugal, que é uma economia escassa em capital, e pode de facto promover a transição energética. Isto é aqui só em título de sugestão que deixo para pensarem. Já em notas finais, o Instituto Mais Liberdade, com a Alteia, editou um livro, Ambientalismo, uma visão de mercado. Este livro fala de alguns pontos que referi, quais é que são os instrumentos de mercado bons e úteis para promover a transição energética. O livro está lá atrás, acho que creio que podem comprar. E eu vou só falar de um caso específico do livro, relacionado com direitos de propriedade, e muito pertinente nos dias que correm, que é relacionado com os incêndios. Portugal é o país onde mais arde na Europa e nós temos pouca floresta em gestão, temos muita floresta em gestão privada, pouca com planeamento, e o que nós reparamos é que onde há direitos de propriedade, ou seja, onde há a preocupação por cuidar de um ativo, neste caso o eucalipto, a probabilidade de existir um incêndio nessa área é menor. Isto foi retirado, novamente nós fizemos, o Mais Liberdade lançou este quadro, Mais Facts, isto é baseado no relatório da Comissão Técnica Independente dos Incêndios, e vem aqui a velocidade de propagação do fogo e a hora. Isto foi dos incêndios de junho de 2017. Fundamentalmente o mato e o pinhal bravo têm uma velocidade brutal, mas depois reparam que há uma diferença entre o eucaliptal e o eucaliptal industrial. E portanto reparam que a diferença, velocidade de propagação, nós temos um pico que anda à volta dos 2 km/h e no eucalipto industrial que nem a 0,5 chega quase. Onde há preocupação, onde há um ativo para cuidar e para tratar na floresta, onde há preocupação de uma empresa em tirar rentabilidade, a probabilidade de danificarmos o meio ambiente, de nos prejudicarmos a nós, é menor. Os direitos de propriedade é benéfico para nós e no ambiente não é exceção. Isto é uma notícia do Público, entre a Altri e a Navigator, que são os concorrentes muito ferozes no negócio, não é? São as duas maiores empresas, mas que têm em conjunto a Afocel, que cuida do património das florestas e mais da sua área, mais da sua atividade, até decorre fora das suas florestas. 90% das intervenções são feitas em património terceiro, para suster o perigo que uma má manutenção, que um fogo florestal que deflagra em terrenos vizinhos pode representar. Espero que tenham gostado. Estou agora disponível para perguntas. Muito obrigada, Vasco. Alguém tem perguntas? Já sei o que é que se passa. Bom, boa tarde. Tem uma questão sobre a energia solar, que muitas vezes quando nós pensamos na energia solar, pensamos em grandes
tipo, fazendas desérticas com painéis solares, mas não daria para aproveitar muito mais isso e até incentivar até para autonomia autossuficiência das próprias residências em terem painéis solares, né, sobre suas residências, tal. Algumas empresas até eu acho que já fazem isso. Bom, essa é a primeira pergunta. A segunda acho que disse que Portugal tem uma das energias mais caras da Europa, mas assim, eu conheço pessoas, né, que vieram da Alemanha, Bélgica, Reino Unido. Então aqui em Portugal dizem que o custo da eletricidade aqui é muito barato comparado a esses países. Vou já pela segunda pergunta, é mais fácil. E de facto, há aqui, eu diria, podes ver isto 3 níveis. Portanto, a energia, excluindo impostos, Portugal, como beneficia, como tem muita energia renovável, a energia renovável tem que ser consumida logo e, portanto, é uma energia que é vendida a zero, custo zero. E, portanto, se tu olhares agora o custo, agora neste momento, da eletricidade, no último mês, tu olhas para as horas de maior calor e, de facto, a energia é transacionada a preço zero. E, portanto, do ponto de vista global, excluindo impostos, Portugal tem energia muito barata, abaixo da média europeia. Quando incluís impostos, fica na média europeia, em termos médios nos últimos 15 anos, e aquilo que eu disse há pouco, com exceção agora da pandemia, em que Portugal, de facto, tem, mesmo incluindo impostos, uma energia mais barata. No entanto, quando fazes essa comparação em energia, incluindo impostos, e em paridade de poder de compra, aquilo que nós recebemos aqui, que vivemos, a energia é das mais caras da União Europeia. E por isso isto é o que interessa a uma empresa que paga salários aqui, está cá, vive cá, não é? Mas a energia, de facto, hoje, devido à guerra da Ucrânia, Portugal tem essa vantagem comparativa. Nós estamos menos dependentes do gás russo e por isso temos de facto uma energia com impostos barata. Até incluindo, deixa-me dizer que durante o semestre de 23, o primeiro semestre, a energia com impostos foi mais barata do que a energia sem impostos, porque nós estávamos a subsidiar. Nós subsidiamos a energia ainda, isso já não acontece, mas fica a nota. Relativamente ao teu primeiro ponto, que era dos painéis solares em autoconsumo em empresas e em casas. Não é? Hoje, o incentivo de mercado é isso não acontecer. Porque verdadeiramente, quando há sol, o preço é muito barato. E, portanto, hoje tu vais em mercado livre e se quiseres ter os painéis solares em casa e adquirires um contrato com uma comercializadora, muito provavelmente eles só te vão dar 5 cêntimos por quilowatt-hora. Por isso, não há incentivo nenhum a autoconsumo hoje em Portugal. O incentivo que há é de forma a teres há um incentivo ao autoconsumo, não há um incentivo para vender essa energia. Por isso, o autoconsumo, poderia haver um incentivo de haver autoconsumo, mas também de vender à rede, e essa parte não existe. Posso continuar? Sim, podes continuar. Sim. É só... O que aconteceu? Pois, desculpa, nós já tratamos disto. Que problemas técnicos. Tá? Ok. Ias continuar a resposta? Sim, claro. Podes continuar. Okay. Sim. Pronto, autoconsumo. A energia elétrica solar é barata, há um incentivo para isso, não há um incentivo para vender à rede. Porque em termos de venda à rede, de facto não ganhas muito dinheiro com isso. Esse autoconsumo existe, é benéfico, pagas os painéis solares entre 4 a 7 anos. E por isso qualquer empresa sem fundos comunitários já iria lançar-se para ter painéis solares. Isso é um no-brainer. E agora há opções de mercado como alugar os painéis, não teres os painéis e portanto qualquer empresa de facto lança-se para isso de forma muito rápida. Do ponto de vista, e isso também pode ser, com armazenamento pode servir até de até pode ser uma fonte de financiamento de algumas indústrias, armazenar a sua energia solar em baterias, depois vender na rede quando for mais vantajoso. Não sei se respondi à tua pergunta. Ok. Obrigada. Mais alguém tem perguntas? Aquele senhor, ok?
Muito boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se me vai conseguir responder, mas também é fácil. O que é que acha da poluição dos cruzeiros que estão ali ao pé de Santa Apolónia? É só isso. Assim, a minha resposta é muito simples, olhe-se para a externalidade do ponto e de facto devemos agir como tal, não é? Ou seja, os cruzeiros poluem, têm uma atividade económica que tem uma externalidade positiva relevante para Lisboa, para o país. Olhe-se para as emissões que têm e que se calcula uma externalidade negativa via imposto ou via mercado voluntário de carbono, neste caso se calhar coercivo de carbono, mas acho que sem dúvida não devemos fingir que o problema não existe, não é? E por isso, das duas uma, olhamos para os cruzeiros. Eu não quero entrar pela discussão se é bom para a economia ou turismo, claro. É irrelevante para mim agora o ponto, mas olhe-se para aquilo que poluem e das duas uma, eu acho que ou via imposto daquele dano que cometem, em externalidade negativa, ou via entrarem no mercado de carbono europeu e para decorrer a sua atividade têm que comprar licenças e estar no mercado. Eu acho que é só uma questão, que é na questão do transporte, eu acho que não é bem o seu ponto, mas queria levar a isso, que é, muitas vezes eu acho que analisamos o problema pelo um todo e acho que devíamos às vezes analisar um pouco por partes. Acho que o transporte marítimo é um transporte, face à quantidade de produtos que é transportado, é um transporte pouco poluente e é eficiente, ou seja, e acho que isso deve ser visto, tido em conta, não é? É outro assunto, a questão dos barcos para transporte, a questão para cruzeiros. Mas já agora deixe dizer que é um ponto que se calhar não vai tanto à sua pergunta, mas também gostava de pegar por aí relativamente às fronteiras, que eu prefiro consumir, do ponto de vista ambiental e ecológico, é preferível eu consumir um bem alimentar que eu sei que foi produzido num local agronomicamente ótimo para ser consumido, ou seja, eu consumo um abacate, não consumo um abacate cá em Portugal, mas consumo um abacate na América do Sul, por exemplo, que eu sei que do ponto de vista de recursos, de ser intensivista ou não energia, prefiro consumir fora, pagar esse dano ecológico que foi feito para chegar até aqui, até Portugal, porque mesmo assim, em estudos com metadados, verifica-se que mesmo assim é preferível, polui menos para o ambiente, fazer assim, do que cultivar em locais que não são agronomicamente ótimos, como por exemplo em Portugal. Consumir um abacate que é feito, que vem da América do Sul, é preferível para o ambiente do que consumir cá em Portugal. Não tenho dúvidas nenhumas. E esse transporte, já agora, faço um Mythbuster, não é transportado via avião, é via transporte marítimo. Ou seja, é muito eficiente, não polui em divisão por quilo de produto, polui sim, é cultivar em locais que não são agronomicamente ótimos. Já fui um bocadinho para lá do âmbito da pergunta, mas já agora... Está ótimo, obrigado. Muito obrigada. Tem mais uma pergunta? Mas já agora peço desculpa, eu só queria ainda voltar à tua pergunta aí, desculpa, só para dar um último remate final, que é o desincentivo que existe hoje para instalar energia renovável, nomeadamente painéis solares. Esse desincentivo também vem em parte porque nós não temos uma legislação correta em termos de tributação, em termos de impostos para o armazenamento. Nós estamos muito atrás, e isso a atual Ministra da Energia já falou isso e sabe que é um ponto crítico, em termos de armazenamento. Há duas filosofias de armazenamento para lá do contador, e antes do contador e depois do contador, e acho que isso também, ou seja, nós não procuramos instalar energia solar porque há um problema de armazenamento, mas esse problema de armazenamento é também uma falha de governo que não incentiva a questão do armazenamento de energia. Desculpa, só. Peço desculpa. Sim, obrigado. Era só um esclarecimento que acho que não percebi bem a sua posição relativamente aos painéis solares. Acha que seria desejável que houvessem painéis solares em todas as habitações, que se deveriam investir nessa instalação ou não? Eu acho que os painéis solares são uma questão que já não deve, quer dizer, o Estado já não tem que meter aí as mãos. Não é? É uma questão que
tão simples como instalar um painel solar terá um payback period de 4 a 7 anos. Portanto, eu chego lá, pago o painel solar e em termos de poupança que eu vou ter na fatura, em 4 a 7 anos já paguei o painel solar. Faça isto, é um investimento ótimo. Não, é um investimento que, logicamente, uma pessoa que tenha essa disponibilidade, a área em casa, irá fazer. Se não fizer, é problema com ela, não sei, mas não acho que haja essa necessidade do governo estar a fazer um crowding out, ou seja, estar a tirar o capital da economia privada e decidir, bem, vamos instalar... Mas isso não iria ajudar a menores importações de energia e, portanto, reduzir a nossa fatura e o nosso custo? Em menores importações e... Em menores importações de energia, não é? Porque se todos tivéssemos esses painéis solares, muito provavelmente requeríamos menos energia... não da rede, mas dos nossos produtores e da importação que nós trazemos de fora, não é? E portanto aí não estaríamos a queimar tanto os fósseis e provavelmente não estávamos também a desequilibrar a nossa balança de pagamentos, porque temos que pagar a energia, portanto seria mais positivo se tivéssemos esses painéis, não é? Assim, do ponto de vista de importação de energia, eu diria que isso até não sei se é um assunto, porque é verdade que nas horas solares existe importação de energia solar, porque Espanha adiantou-se muito ao solar, isso é verdade. O que eu acho é que o incentivo já está lá, portanto, ter um duplo incentivo ao subsidiar estas ações para mim já não faz muito sentido. Esse incentivo que vai ter acaba por não ser necessário. Portanto, o Estado não deve subsidiar em nada ou deveria aplicar noutro tipo de energia? Isso também não... Devia aplicar em outro tipo de energia. Como por exemplo? Energias que tivessem já alguma maturidade. Por exemplo, eu acho que a eletrificação da indústria, nomeadamente bombas de calor industriais, que já são ou estão quase a ser uma forma já quase sem necessidade de intervenção do Estado, mas que teriam um impacto em poupança de energia muito superior aos painéis solares, porque são tecnologias já com alguma maturidade, mas não com uma maturidade tal que não devam ter intervenção do Estado. Ou seja, criar um balanço entre não apoiar tecnologias já com demasiada maturidade, em que tem um payback period muito curto, mas também não apoiar tecnologias que não têm uma maturidade tão relevante. Eu dei-lhe o exemplo das bombas de calor industriais, porque acho que é algo que se calhar não estamos a fazer tanto e é algo que custa em planta de fábrica instalar bombas de calor industriais, mas já é uma tecnologia provada, com resultados comprovados, e por isso aí, por cada euro aplicado, se calhar o retorno era maior, certamente maior do que provavelmente os painéis solares. Eu gostava também de fazer mais uma pergunta, que era a questão do mercado de carbono, se tem esses dados, ou eu desconheço, mas se efetivamente tem um impacto na redução do CO2, ou se verificamos isso por via da legislação e não desse mercado. É uma boa pergunta, eu não tenho os dados sobre isso. Porque supostamente o mercado de carbono, supostamente, é o que se fala, que é com a intenção de reduzir, suponho eu. Acaba-se por haver mesmo um mercantilizar e uma troca de fundos e de compra e venda, mas o objetivo principal, que seria reduzir o CO2, não sei se verifica com o facto de estar a colocar taxas e tarifas e todos estes custos. O mercado é verdade que funciona assim, mas tem outro ponto, que é de ano para ano o número de licenças reduzem. Portanto, isso à partida só obriga a haver uma redução. Portanto, isso aí, eu nunca vi um contrafactual entre não aplicar ou aplicar, mas se eu tenho um mercado, é como a Bitcoin, se eu tenho um número limitado de Bitcoins, aquilo vai desaparecendo, à partida o valor vai aumentando. Para mim é o mesmo princípio que eu uso para o mercado de carbono. O número de licenças, ano após ano, vai reduzindo e por isso as emissões a serem emitidas nas indústrias, nos setores que estão abrangidos pelo aquele mercado, as emissões têm muito provavelmente de diminuir. Já agora só mais uma questão. Falou há pouco do lítio. Portugal pode ter um papel importante.
a questão da Golfo, como é que eu penso que isso foi do Golfo Pérsico, não é? Da questão de tornarmos como uma situação de um modelo do Golfo Pérsico. Há algum plano que Portugal está a desenvolver internamente e junto com a União Europeia alguma forma de conseguir ter uma economia vertical nesta matéria, nomeadamente fabricar as próprias baterias? E aqui estou a pensar, por exemplo, numa questão de uniformização das baterias, não é? Como existe com os carregadores de telemóveis, em que somos obrigados a ter o mesmo modelo e está tudo muito bem. Muito provavelmente para nós que poderíamos produzir as baterias, se as baterias dos automóveis fossem normalizadas, seria uma vantagem para nós, porque cada marca agora faz a sua, do seu tamanho, da sua densidade, etc. Tem alguma informação sobre isso? Algum lobby nesse sentido de podermos investir nesta verticalidade e termos os ganhos que poderíamos ter? Aí eu não sei mesmo, não sei. Ok, obrigado. Boa tarde. Então, era uma questão que eu imagino que esta situação das energias renováveis penso que seja por duas coisas. Para melhorar o ambiente e também porque dizem que as energias não renováveis vão acabar, é isso? As energias não renováveis nunca vão acabar. Por uma questão, porque se o mercado funcionar bem, vai existir sempre a última gota de petróleo, porque a última gota de petróleo vai custar $1 trilhão. As energias não renováveis nunca vão acabar, mas isso é uma questão de preço. Se o mercado estiver a funcionar bem e os preços estiverem a ocorrer de forma livre, não vai acabar. Agora, a sua pergunta era relativamente se a energia renovável... Eram duas questões. Uma era, pronto, em relação às supostamente que vão acabar as energias não renováveis, mas também por causa do ambiente, porque eu vejo uma corrida, principalmente na Europa, aos carros elétricos, coisas não poluentes, etc. E pronto, na verdade a Europa polui, como foi visto aí, muito pouco, quando comparados com China, com a Índia, que acho que é 80% ou 90% da poluição do mundo. Nós com esta corrida toda e que temos que pagar em termos de impostos e outras coisas, as coisas vão aumentando, os preços, mas na verdade não interessa muito para o ambiente, porque os verdadeiros poluidores continuam a poluir. Então acho que um bocado não tem muito sentido nós estarmos a fazer ainda mais para aquilo que nós já fazemos. Relativamente a essa questão, o que eu diria era, nós, do ponto de vista prático, as empresas apostam nas energias renováveis por uma questão, que é mais barato, não é? Ou seja, o incentivo já está do lado do preço. Nós não estamos a ir para as energias renováveis só porque queremos poluir pouco, porque essas tecnologias, nomeadamente tecnologias em eletrificação, são mais baratas e mais eficientes e, portanto... Aqui a questão nem sequer se trata de emissões, em boa parte trata-se de diminuir os custos. Nos Estados Unidos, o governo subsidia os carros, acho que é em 30%, uma coisa assim. Sim. Ou seja, eles estão mais ou menos ao mesmo nível no carro de combustão, mas porque o governo financia, e o governo, pronto, são os americanos que pagam os seus impostos, e então acaba por ficar mais caro. Sim. E o seu ponto é que? O ponto é que se o carro elétrico é mais caro, não faz sentido estar a mudar do de combustão para o elétrico. Em termos económicos e em termos de ambiente também já vimos que não vale muito a pena, porque se a China e a Índia continuam, não vale, mesmo que a gente reduza para 0% as nossas questões ambientais, a Europa, o mundo vai ficar exatamente igual em termos ambientais. Relativamente à sua resposta, há sempre, a União Europeia tem hoje um mecanismo de ajustamento de carbono, que é quando nós importamos produtos que não são produzidos de forma ambientalmente responsável, ou que a União Europeia julga não serem produzidos de forma ambientalmente responsável, aplica uma taxa, mais ou menos uma espécie de uma taxa de carbono à entrada desse produto. Ou seja, nós hoje na União Europeia, nós mais ou menos jogamos sobre o mesmo nível em playing field, em termos de preço de um produto que é feito na Índia ou na China, como refere, com mais emissões, e por isso
A União Europeia, respondendo-lhe à questão, tem mecanismos que se defende dessas práticas ambientalmente irresponsáveis. Mas o problema continua porque o ambiente continua a ser prejudicado. Sim, o ambiente está a ser prejudicado. E eu ia agora a esse segundo ponto. Existe uma curva que é a curva de Kuznets, que mais ou menos refere que um país, à medida que a sua economia vai desenvolvendo, o número de emissões tem tendência a aumentar numa primeira fase e depois diminuir. Portanto, há uma curva de Kuznets, é uma curva ambiental, uma parábola. Portugal já está neste extremo, ou seja, Portugal já é um país desenvolvido, poucas emissões e tem uma economia muito desenvolvida. A China e a Índia são economias que já estão em decouple relativo, ou seja, têm um crescimento económico em percentagem relevante, mas o número de emissões que são lançadas são, relativamente ao crescimento, são menores. Continuam a aumentar, mas são menores. A resposta que tenho para lhe dar simplesmente é, em tempo, pela curva de Kuznets, esses países irão certamente começar a reduzir. Acho que eu não consigo ter outra resposta que não o tempo. Acho que, francamente, irá haver esse tempo. A China e a Índia estão empenhadas também para reduzir emissões por uma questão simplesmente de redução de custos. Hoje, na China, até há 3 anos, 4 anos, havia quase uma central de ciclo combinado a gás. Hoje isso já não acontece. A China hoje já tem um plano ambicioso de se tornar carbonicamente neutra até 2060, ou seja, eu não acho que sou assim tão pessimista, mas acho que a resposta que tenho para dar é simplesmente tempo.